Então o Senhor Jesus, ele anunciou que alguém dali, daquela ceia, haveria de traí-lo. E aí, os apóstolos ficaram olhando uns para os outros, né? Para saber, curiosos, né? Ao ouvir aquela palavra lançada pelo Senhor Jesus, e eles ficaram curiosos. E sem entender, e é ao ponto que o Pedro, ao longo, fez o sinal para João, que estava próximo de Jesus, pedindo a ele que perguntasse a Jesus sobre quem haveria de traí-lo. E é assim que muitas vezes acontece conosco, né? Quando a palavra é lançada, muitas vezes nós ficamos aqui, será que essa palavra é para mim? Será que essa palavra é para meu irmão que está ao meu lado? Não é? E na verdade a palavra é para todos nós, principalmente para o pregador que tem acesso a essa palavra. Então, meus irmãos, hoje a gente vai aprender um pouco. Ontem a pastora ligou para mim e, logicamente, eu estou numa reforma lá na minha casa, para a honra e glória do Senhor Jesus, que permitiu isso. E eu só vi a mensagem à noite, mas eu disse, olha, Deus tem feito tantas maravilhas e eu preciso servir ao Senhor. Nós precisamos servir ao Senhor, não é? E eu me dispus a vir a pregar. Eu não sou de fato pregador, mas leio a palavra e eu vou ler a palavra que eu trago para vocês, meus irmãos, é da Bíblia, é a palavra da Santa Escritura, não é palavras minhas. Então a palavra, como eu falei, é breve e a gente vai aprender como viver uma vida santa. Essa pregação, meus amados irmãos, tem sido feita muitas vezes aqui na Igreja Realidade em Cristo, mas Deus falou do meu coração para eu falar essa palavra, porque a palavra de Deus, ela se renova e ela precisa se renovar. Eu até anotei aqui uma coisa importante, no livro de Êxodo, capítulo 24, 12, quando Deus fala a Moisés, ele diz, então disse o Senhor a Moisés, sobre a mim ao monte, sobe a mim ao monte e fica lá. E dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito. E ele termina dizendo, para os ensinar. Então, nós precisamos desse ensinamento da palavra de Deus, costumeiramente, todos os dias. E eu sou grato a Deus por ele me ensinar, através das suas santas escrituras, o que ele tem para mim, o que ele pede a mim, o que ele pede a nós. Então eu peço aos amados irmãos que abram um livro, no livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro é lá no final da Bíblia, depois do livro de Hebreus, Tiago. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Eu peço aos irmãos que fiquem em pé em referência à palavra de Deus. 1 Pedro, se os irmãos acharam, dão glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Diz assim, versículo 16: pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Baixamos as nossas cabeças, fechamos os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Deus Pai Todo-Poderoso, a honra e a glória é somente a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por nos permitir estarmos na Sua santa presença. Estamos aqui na casa de orações, louvando e glorificando o Seu santo nome. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. A Bíblia diz que o Senhor deixou como primeiro testemunho a Sua criação, o mar, as montanhas, o céu, a lua, mas também deixou, Pai, a Tua palavra escrita, para que a gente não pudesse lê-la todos os dias e não nos esquecermos da Sua mensagem. Deus bendito que fala nos nossos corações, permita, Deus, que os corações dos amados irmãos, assim como o meu, estejam abertos para a Sua santa palavra, que aceite de bom grado, alegres, felizes, e que possa não somente ouvi-la, mas praticá-la. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Olha, meus irmãos, a caminhada cristã, ela não é uma caminhada fácil. A gente tem ouvido aqui várias pregações do nosso querido pastor, da nossa querida pastor, dos irmãos que passaram por aqui, por esse púlpito, e a própria palavra de Deus nos ensina que a caminhada cristã, ela não é fácil. Ela é uma caminhada que muitas vezes nós crentes, quando nos entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos, de certa forma, tomados pelo engano. Eu sou crente, eu sou agora convertido, eu sou agora salvo, e aí a minha vida vai ser uma vida tranquila,
longe das coisas erradas, longe das drogas, quem usava droga, longe da bebida, quem usava bebida, longe da prostituição, quem se prostituía, longe da mentira, enfim, longe do pecado, que o pecado é quem separa a gente de Deus. O pecado é quem tira a gente da nossa caminhada cristã. E aí a gente acha que é muito fácil. Não é fácil, é difícil. É uma caminhada que requer renúncia. É uma caminhada onde nós somos atacados desde a primeira abertura dos nossos olhos até o fechar dos olhos quando nós vamos dormir. Então, meus irmãos, essa mensagem traz esse alerta. Nós precisamos estarmos vigilantes com relação a isso. O Senhor Jesus, Ele nos ensina que nós temos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, nós precisamos nos espelhar em quem? No Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos dá o caminho, Ele é o próprio caminho. É Ele que nos mostra a verdade, Ele é a própria verdade. E Ele que nos dá vida eterna. E a vida em abundância. Essa vida que Jesus fala é a vida espiritual. É a vida pós-morte terrena. A palavra de Deus nos ensina que o Espírito vivifica. O Espírito vivifica, mas a carne morre. A carne, o Senhor Jesus já nos ensina que para nada serve. Então, eu já ouvi, glória a Deus por isso, várias pregações do pastor, ele falando exatamente que nós somos compostos de quê? Da carne, da alma e do Espírito. Não é o Espírito Santo inicialmente. O Espírito Santo nós recebemos quando nós aceitamos Jesus e que Ele coloca o Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito com E minúsculo. É o Espírito que faz a gente discernir o que é certo e errado. É o Espírito que controla as nossas emoções, enfim. Mas o Espírito, ele não é nosso. Ele volta para Deus. Quando o Senhor Jesus ele foi crucificado na cruz, Ele disse: Pai, em tuas mãos entregam meu Espírito. Então, esse Espírito é o Espírito que não volta para Deus, que é dele, não é da gente. O Espírito volta para Deus. Fica o quê? A nossa alma. E a carne? A carne um dia, se Jesus não voltar daqui a pouco ou amanhã, a nossa carne vai para o cemitério. Ela se decompõe. Ela vira pó. A Bíblia diz que nós somos pó e para o pó retornaremos. Então, essa preocupação da nossa caminhada cristã é o quê? É a nossa alma. Se o Senhor Jesus disse que essa carne para nada serve, e é verdade, Ele está interessado na nossa alma. E é na nossa alma que a gente deve nos preocupar. Então, a pregação de hoje, a mensagem tem como título: como viver uma vida santa. Santa, separada do pecado, separada das coisas erradas, e sermos conduzidos no centro da vontade de Deus. Eu peço, amados irmãos, que abra seu livro, a sua Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 3. Vamos aprender em 4 pontos. A mensagem é breve, mas é cheia de significados. Glória a Deus pela palavra de Deus. Colossenses. Ai, Jesus. Colossenses, capítulo 3. Primeiro ponto dessa mensagem: como viver uma vida santa. Primeiro, buscando e pensando nas coisas de Deus. Vejamos o verso 1 e 2. Portanto, o apóstolo Paulo nos ensina, quando ele enviou a sua carta aos Colossenses: portanto, continua ele, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O 2, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Eu acho interessante, meus amados irmãos, que no versículo 1 do capítulo 3, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos ensina que nós precisamos buscar as coisas que são de cima, as coisas que são dos céus. E no versículo 2 ele disse: não somente buscais, mas pensai.
nós precisamos buscar as coisas de cima todos os dias, permanentemente. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar sem cessar. Quando a gente lê esse versículo, a gente imagina, puxa, eu vou passar o dia orando, eu vou passar 24 horas orando? Não. O que a palavra de Deus nos ensina é que nós não devemos desconectar com Deus em qualquer momento dos nossos dias. No trabalho, nós precisamos glorificar o nome do Senhor, na nossa casa principalmente, né, onde está o nosso lar, não somente na igreja que sim, é muito mais ainda, com vigor, mas nós devemos glorificar o nome do Senhor, estar conectado com o nome do Senhor, com Jesus, com o nosso Deus maravilhoso, em todo lugar, em todo tempo. É no agradecimento, é sendo grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez conosco, é agradecer a Jesus porque Ele permitiu que aquele trabalho deu certo, é glorificar o nome do Senhor, que Ele permitiu que a gente passasse o dia trabalhando e não aconteceu nenhum acidente com a gente, é agradecer a Deus porque nós passamos um dia sem pecar, glória a Deus por isso, não é? A gente chega de noite e a gente pode dizer muito obrigado, Jesus, porque eu não pequei hoje, eu não fiz coisa errada hoje. Então, essa comunhão, é esse orar sem cessar, que o apóstolo Paulo nos ensina através dessa mensagem, no capítulo 1, do versículo 3, buscando as coisas de Deus, a todo momento, em todo lugar. E muitas vezes você está assim, às vezes eu estou no trabalho, e no intervalo, e eu fico falando com Deus, e às vezes até no meu lado, né? E aí os colegas, o que? Você falou alguma coisa? Mas não, eu estou falando com Deus, eu estou agradecendo a Deus por estar aqui, por estar resistindo às tentações deste mundo, os confrontos no trabalho, né? A relação, no trabalho muitas vezes a gente tem muitos conflitos, não é verdade? E Deus nos ensina a suportar, não é? A não bater de frente, não é verdade? E aí, é isso, meus irmãos, buscai. A gente só encontra essa felicidade, essa paz do Senhor Jesus quando a gente busca, não é? Todos os dias. Então, essa vida de santidade é buscar o Senhor Jesus todo dia, todo tempo, agradecer a Ele, perguntar a Ele: ó Jesus, como é que eu faço diante dessa situação tão difícil agora? O que é que eu faço, né? A ira às vezes vem, né? É normal, nós somos humanos, e a palavra de Deus diz: irai, mas não pecais. Não é assim? Então, é essa comunhão, meus amados irmãos, que Deus trouxe para mim essa palavra, buscando, não só buscando, mas pensando nas coisas de Deus. Pensando nas coisas de Deus, e a palavra é muito clara, e não nas coisas terrenas. E não nas coisas terrenas. O Senhor Jesus nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas dos céus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Bom, naquele contexto ele estava falando exatamente das ansiedades, dessa busca desenfreada que a humanidade tem pelas coisas da terra. Não é pecado você buscar uma melhoria de vida para a sua família, não é pecado você fazer uma reforma na tua casa, não é pecado, e a gente tem ouvido isso muito desse púlpito, não é? Mediante o que a palavra de Deus nos exalta. Não é pecado buscar isso, mas em primeiro lugar a gente deve buscar a Deus. Em primeiro lugar nós devemos buscar Jesus Cristo de Nazaré. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas como viver uma vida santa? Ponto 2. Nos firmando como novas criaturas em Cristo Jesus. Glória a Deus pela palavra. Verso 3 diz o quê? Pois morremos e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então ele vai explicar. Versículo 1, buscai as coisas que são de cima. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. E ele vai explicar, nós morremos. Nós somos novas criaturas. Nós entregamos a nossa vida para Jesus lá atrás. E aí nós dissemos: Jesus, toma conta da minha vida. A minha vida está toda desregrada. A minha vida está toda desmantelada. E eu falo isso com testemunho pessoal. Eu não consigo vencer o pecado. Eu não consigo vencer a incredulidade. E a incredulidade é algo que bate a porta da gente todos os dias. O fato de nós sermos crentes em Jesus, o fato de nós lermos a palavra todos os dias, de ouvirmos a palavra de Deus todos os dias, não nos isenta da incredulidade bater a nossa porta. E a gente tem que dizer que o nosso pensamento em Cristo, incredulidade, sai de perto de mim. Eu creio no que está escrito, eu creio na palavra de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos nos firmar. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Eis que Deus fez algo novo por nós. Nós vivemos, portanto, em novidade de vida. Nós somos imperfeitos. Mas quando nós, meus amados irmãos, nos propusemos a entregar a vida para Jesus, nós precisamos então abrir mais a nossa mente para que a palavra entre na nossa vida. E muitas vezes a gente se fecha para a palavra. E muitas vezes a gente se fecha. Eu até meditei outro dia, quando a gente vem para um culto, não é? Lógico que a gente lê a palavra de Deus todos os dias, a gente pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer momento, mas quando a gente vem aqui na igreja e ouve a palavra de Deus, que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, a gente sente algo batendo de frente com a gente. Não é? A gente fica incomodado com a palavra de Deus. E a gente sai muitas vezes, puxa vida, eu errei ali. Glória a Deus, porque Deus revelou nosso erro na pregação da palavra. A palavra de Deus é correta. Ela é um prumo na nossa vida. Então, graças a Deus está ocorrendo isso. Quando a gente fica nervoso, quando a gente fica até com raiva, não com raiva de Deus, porque Deus não tem culpa dos nossos erros. A gente fica com raiva de nós mesmos, da nossa carnalidade, não é? Dessa carne que faz com que a gente erra, que muitas vezes a gente sai do prumo, que muitas vezes a gente comete o erro de dizer palavras que não devem ser ditas, até com nossos filhos, seja lá com a esposa, até no nosso trabalho, e a gente fica irritado quando essa palavra é lançada e nos corrige. Graças a Deus que está ocorrendo com você e comigo, porque se nós recebemos a palavra de Deus e a gente não sentir nada, a gente precisa pedir direção a Deus. Deus, aumenta a minha fé. Deus, aumenta a minha preocupação com o Senhor. Eu não estou sentindo nada. A palavra que foi lançada não fez nada comigo. Eu cheguei frio e voltei frio para casa. Mas eu glorifico a Deus e eu tenho meditado quando a palavra me corrige. Porque esse é o papel da palavra de Deus. Nos corrigir. Nos corrigir sem apontar o dedo. Nos corrigir. Jesus não aponta o dedo para nenhum de nós. Ele nos corrige através da tua palavra. A palavra que ele ensinou durante 3 anos aos apóstolos. E os apóstolos, muitas coisas não entenderam. Só vieram entender quando o Senhor Jesus mostrou que ele era o Filho de Deus. Quando ele se entregou na cruz por mim e por você. Portanto, nós precisamos nos firmar. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Bom, como viver uma vida santa então? Ponto 3. Nos afastando das coisas terrenas. Nos afastando das coisas terrenas. A palavra de Deus nos diz que o mundo jaz do maligno. Se você liga a televisão, você não vê coisa que agrada a Deus. A maioria das coisas não agradam a Deus. Dependendo do canal que você for escolher, você vai ver muita tragédia. Você vai ver pessoas matando pessoas. Você vai ver pessoas pecando. Nós vamos ver pessoas desonrando a palavra de Deus. Nós vamos ver pessoas, como nos carnavais, tantas coisas, as pessoas desmerecendo o nome do Senhor Jesus, enfim. O mundo jaz do maligno. Então, se a gente, quando lê a palavra de Deus, e a gente vê das narrativas que traz das cidades como Gomorra, Sodoma, e a gente, puxa vida, como isso aconteceu? E aí muitas vezes a gente nem percebe que está presente, muitas vezes, no nosso meio, não é? Na nossa cidade. A gente não precisa estar em São Paulo para ver que esse mundo maligno está presente. E o príncipe deste mundo maligno é Satanás. Tem pessoas que não gostam de falar de Satanás, mas nós precisamos. A Bíblia fala muito mais do mal do que do bem, para nos alertar. Então a gente precisa se afastar das coisas terrenas. Bom, os versos 5 a 10, e eu peço que os amados irmãos acompanhem. O apóstolo Paulo, ele nos orienta como fazer para que a gente viva uma vida santa. 5 ao 10, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí, 2 pontos, ele vai dizer algumas coisas, não é? A prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, que é a idolatria. E aí no 6 ele vai continuar e diz, na sua carta aos Colossenses: por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da
desobediência. Nelas também, diz o versículo 7, em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Nós antes éramos dominados pelas coisas terrenas. Aí Tota, eu não traía minha mulher, eu não traía meu esposo, eu não mentia, não é? Eu era um Nicodemos da vida. Pior, não é pior e nem melhor ser um Nicodemos da vida, né? Porque a salvação está em Cristo, não por atos religiosos. Então, se você não fazia nenhum desses pecados que estão listados aqui, mas você vivia uma vida religiosa, você não conhecia a palavra de Deus, que a salvação vem por intermédio de Jesus, não porque nós somos bons e nós não somos bons. Não há um justo sequer aqui na face da terra, não há um justo sequer aqui nessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então continua o versículo 8. Agora, porém, abandonai também todas essas coisas. E continua: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Então quem está em Cristo é uma nova criatura. A gente tem que abandonar o palavreado chulé. A gente não pode mais falar palavrão em nossa casa, principalmente em nossa casa, onde nossos filhos vão ouvir. A gente não pode falar um palavrão que não é digno de um crente. E se nós falarmos, precisamos pedir a Deus para que Ele nos corrija. A gente não pode falar o palavreado deste mundo, das coisas deste mundo. Esse palavreado viu. Agora, porém, abandonai todas essas coisas, não é? A ira, a cólera, a malícia, a maledicência. Eu me lembro bem, pastor, quando eu novo convertido, passando batalhas espirituais intermináveis, e eu estava aqui num sábado, como eu gosto de sentar lá no final dessa fila, e o pastor Nildinho e sua abençoada pastora, esposa, eles foram na Serra pregar. Eu acho que o senhor foi pregar em Lagoa Nova, e veio pregar aqui o pastor Fábio. E infelizmente Deus o levou. Ele está, imagino agora, na Praça Celestial, como ele sempre falava. Eu não tive tanta oportunidade, né, de conhecê-lo, mas Deus me deu a oportunidade nessa pandemia de ouvir muitas pregações do pastor Fábio, muitas pregações. E ele sempre falava: ai, professor, muito grato e tal. E eu aprendi muito com o pastor Fábio nas suas pregações. Se não falha a memória, ele também era professor, foi professor em outrora de história. E eu recebi muitos ensinamentos, não somente da palavra, mas ensinamentos de história, da própria história, não é? Lógico que o ensinamento bíblico. E eu fui muito abençoado, meus irmãos, pelas pregações de pastor Fábio. E nessa pregação, nunca saiu da minha mente. Olha, ele falava exatamente, não exatamente nesse texto, mas ele dizia da nova criatura que nós passamos a ser quando entregamos a nossa vida para Jesus, abandonou as velhas coisas, os nossos hábitos. E ele falava: olha, um crente, ele não pode mais andar de qualquer jeito na rua, ele não pode olhar as moças e ficar olhando para o traseiro das moças. Me desculpe, a expressão foi essa, a expressão que ele utilizou. E aquilo me bate, eu me lembro toda a vida, pastor. Eu me lembro, meus irmãos, minha pastora, todos os momentos que eu ando na rua, e eu me lembro do pastor dessa palavra. E glorifico o nome do Senhor, porque essa palavra entrou em mim. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos olhos, não é? Não somente especificamente desse tipo de ensinamento que ele nos trouxe para cá. E ele está dizendo: você tem que abandonar essas práticas. Um crente tem que se comportar como um crente. Honrar não ao pastor, honrar não somente a igreja, não a pastora. Glória a Deus que eles são honrados também. Porque eu creio que o pastor, quando uma ovelha se comporta de acordo com a palavra de Deus, o pastor fica tranquilo, o pastor fica feliz, a pastora também, enfim. Mas nós devemos honrar a Deus, não é verdade? Nós precisamos crer que Deus está presente em todos os ambientes que a gente vá. Nós não conseguimos nos esconder de Deus. Não conseguimos esconder. Lá no livro de Gênesis, Adão caiu. Eva também, não é? Adão recebeu a palavra, não é? Mas Eva recebeu a palavra de Satanás, que é a mentira, e ambos caíram.
E ele tentou se esconder, não é? E Deus, eu acho interessante que Deus diz: Adão, onde é que você está? Não é? Mas Deus vê, ele apenas queria ouvir a resposta dele, né? Então ele estava envergonhado. Ele estava envergonhado pelo pecado que cometeu. Não é? Então não há como nós nos escondermos de Deus. Não há como nós nos escondermos de Jesus. Se nós erramos, o apóstolo João nos ensina: olha, eu digo isso para que vocês não pequeis, mas se pecarem, se arrependa, peça perdão a Jesus e mude de rota, e se volte para Jesus, e se volte para a caminhada. Todos nós estamos suscetíveis a errarmos. Nós podemos errar, não é? Nós não estamos no céu, nós estamos na terra, mas nós erramos e voltamos para o eixo. É isso que Jesus quer. Se arrepender, o arrependimento é se voltar para o eixo de Jesus, para o centro da vontade de Jesus. E no 9 ele vai dizer: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes o velho homem com os seus feitos. Ó, meus amados irmãos, eu mentia demais. 15 anos da minha vida foram de mentiras. E eu me habituei a mentir em todas as áreas da minha vida. Mentia para minha esposa, mentia para meus filhos. E eu estava fazendo o jogo de Satanás, o jogo do diabo. Mas como eu não conhecia Cristo, eu acho que Deus me ama muito, porque Ele não vai me condenar, não é? E a gente chega no Evangelho, toma um susto, não é verdade? O Evangelho não mente a mim nem a vocês. Existe céu e inferno. A nossa alma, ela não morre. A Bíblia diz que a nossa alma, ela não morre. Se você for para o inferno, a sua alma fica viva eternamente no inferno. Se você for para o céu, a sua alma fica viva eternamente. O Senhor Jesus conta isso na parábola de Lázaro. Quem está no inferno vê quem está no céu. Isso é dramático. Não tem como reverter isso. Então eu mentia muito. Quando eu cheguei no Evangelho, eu digo: meu Deus, eu ia para o inferno, direto para o céu, para o inferno. Eu era mentiroso. 15 anos de mentira, meus amados irmãos. E a palavra de Deus me revelou, Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade. Eu sou a verdade. Então, meus amados irmãos, e essa palavra é para mim. Todo dia eu peço a Deus: Deus, me conduza ao centro da tua vontade. Não permita que o inimigo roube a minha salvação. Eu peço todo dia, quando eu vejo irmãos se desviando, meus irmãos se desviando da palavra, do Evangelho, eu tenho misericórdia dele, eu fico orando por ele, né? A gente tem que orar pelos irmãos que se desviam. E nessa própria mensagem, no capítulo 3, lá no versículo, o Espírito Santo está pedindo que eu leia isso, não estava nem previsto eu ler, diz no versículo 13: suportai-vos uns aos outros. Porque, meus amados, quando tem irmãos que são mais fortes na fé, tem irmão que tem uma fé pouca. Enfim, o próprio Jesus disse que a nossa fé é do tamanho de uma mostarda. Eu não sei se existe semente menor do que ela, grão de mostarda, né, pastor? Eu já vi não vi pessoalmente, mas eu já vi uma foto, é muito pequena. Então o Senhor Jesus sabe que a nossa fé é muito pequena. Ele disse: olha, então o Senhor Jesus estava revelando que a nossa fé é menor do que um grão de mostarda, pastor. É menor. Porque se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós seremos capazes de fazer coisas que Jesus fez. E veja só, Ele sabe que a gente tem pouca fé, mas Ele sabe também que a gente tem fé. E isso é que importa. Fé. É a fé que faz a gente caminhar de fé em fé, nessa caminhada cristã, nos fazendo assento da vontade de Deus, fazendo Deus ter alegria com a gente, alegrando o Santo Espírito de Deus. É de fé em fé. É essa fé que Jesus está dizendo que é pouca, mas é um pouco que a gente está presente. A gente não pode perder a fé. Davi disse: Deus, não retire de mim o seu Santo Espírito. Não retire de mim o seu Santo Espírito. Ele pecou o pecado do adultério. É um pecado muito forte. E eu me identifico muito com Davi. O que Deus envergonhou Davi, Ele envergonhou também a minha vida, para mostrar exatamente isso,
que aquele homem que se desvia do caminho de Jesus será envergonhado. Então, a gente tem que pedir a Deus exatamente isso. Não retire de nós o Espírito Santo, para que a gente não se desvie. A gente está no caminho, né? Caminho em direção ao céu. E no versículo 10, essa é a mentira. A gente tem que deixar a mentira para lá, irmão. Não mentir, não existe, como os pastores já nos ensinaram, não existe mentirinha, é mentira. É mentira. Não é? Tipo assim, minha esposa, eu vou ali comprar pão. E na verdade você só quer sair para ir, sei lá, jogar bola ou fazer outra coisa qualquer. Não é que sua mulher não goste? É mentira. Não é mentir a nossos filhos. Ai, meu filho, eu não tenho dinheiro porque isso. Você inventou uma mentirinha, né? É mentira, né? A gente tem que falar a verdade. Jesus é a verdade, né? E a gente tem que pedir a Deus forças para não mentir. Mentir é coisa de Satanás. Versículo 10 diz assim, meus amados irmãos: e vos vestide de novo. Do novo. O novo é Jesus. É a palavra de Deus. Vestide do novo. As coisas velhas ficam para trás. Que se renova para o conhecimento. A palavra de Deus se renova em nossas vidas todos os dias. Que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Deus. Então nós precisamos se vestir todos os dias do novo. Amém? Do novo. Em Romanos capítulo 2, capítulo 12, é um versículo muito dito, quase todas as pregações que eu tenho visto, que a gente vem na casa de Deus, na igreja Realidade em Cristo, pelo menos, a gente ouve. Romanos 2:2, não se amolde ao padrão deste mundo. Nós saímos do mundo. Jesus tirou a gente do mundo. A gente tem que se amoldar ao padrão de Deus, ao padrão de Jesus. Somos imperfeitos, a palavra de Deus não mente, nós somos imperfeitos. A palavra de Deus diz que aquele que começou a grande obra em mim e você, há de findar na glória, na volta do Senhor Jesus. Então nós somos imperfeitos, mas quando a gente se dispõe a entregar nossa vida para Jesus, a fazer a vontade de Deus, Deus vai aperfeiçoando. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Então é assim, essa perfeição, Ele vai aperfeiçoando a gente, não é? Há pessoas que têm certas dificuldades. Eu tive muitas dificuldades em sair de determinadas áreas da minha vida, do pecado, né? E para a honra e glória do Senhor, não foi também, demorou muito, né? Teve muitas coisas, principalmente relacionadas à bebida alcoólica. Foi uma luta muito grande, meus irmãos. Eu sempre digo às pessoas: olha, se você for analisar a vida de Tóquio e de Aristóteles do dia 22 de abril de 2018 para trás, acredite em tudo. Pode acreditar. É verdade. Coisas erradas. Pode acreditar. Agora, do dia 22 de abril para cá, o Tóquio de Aristóteles é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eu tenho lutas, meus irmãos, mas em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Você imagina? A palavra diz: em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Porque ser vencedor é uma coisa maravilhosa, não é? Quando você consegue passar um concurso público, você não fica feliz? Quando você tem uma vitória na sua vida pessoal, um casamento, um casar, não é? Quantas pessoas, irmãos em Cristo, ficaram felizes, foram abençoadas pelo casamento? Quando você tem uma vitória na sua vida material, nos seus negócios, não é? É uma vitória. Mas a palavra diz que não é somente essa vitória, é muito mais do que uma vitória. Mais do que vencedores. Quando nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Concluindo a pregação, já só resta 5 minutos, né, irmão? Muito obrigado, meu irmão. Marca o tempo. É o quarto ponto. Qual a recompensa? Qual a recompensa que nós temos? A Bíblia traz grandes ensinamentos, mas eu achei esse que está no mesmo capítulo 3 de Colossenses. A recompensa será a glória em Cristo Jesus. Verso 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O que isso quer dizer, meus amados irmãos? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, eu não me recordo qual o capítulo, o versículo,
ele fala desse grande acontecimento que é a volta do Senhor Jesus. Porque nós crentes, e todas as vezes que o Senhor Jesus me der a oportunidade de pregar a tua palavra, eu sempre vou dizer isso. Nós precisamos aguardar a volta de Jesus. Porque se a gente não crê que Jesus voltará, de repente a gente, eu vou para a igreja, eu vou ler a palavra, eu vou fugir do pecado. E a gente não vai dar importância à volta de Senhor Jesus. Ele vai voltar, está escrito. Eu vou preparar moradas. Ele vai voltar. A volta de Jesus é o grande acontecimento dessa terra. E todos virão. Os incrédulos, quem crê, quem não crê. Essa não será um segredo para ninguém. Os incrédulos que não estão em Cristo Jesus, eles verão aqueles que serão arrebatados. E ele provavelmente vai tomar um susto, não é? E é por isso, meus irmãos, que a gente tem que se preparar. Nós precisamos nos prepararmos todos os dias, vencendo o pecado, vencendo a mentira, vencendo as coisas erradas daquela velha criatura, pedindo a Deus forças, porque é difícil, não é fácil. Eu conheço testemunhos, pessoal, que eu fiquei feliz. Testemunho de pessoas que eram jogadas na droga. Sair da droga é fácil? É difícil, meus irmãos. Sair da prostituição é difícil? Muito difícil. O pecado é saboroso. O pecado é agradável. Mas quando eu li as consequências que estão expostas na palavra de Deus, Provérbios 5, o lábio da mulher estrangeira é saboroso, como mel, mas o destino deste homem é a sepultura, é a morte eterna. Morte eterna. Glorificado seja o nome do Senhor pela tua palavra. Então, meus irmãos, o que fica é essa recompensa, a subida para os céus. Jesus vem buscar você e eu. E se for da vontade de Deus que nós morramos, sei lá, com 70 anos, 80 anos, que passar disso é o quê, pastor? Canseira. Se for da vontade, você vai viver 70, 80, glória a Deus por isso. Mas se for da vontade de Deus que a gente morra, independente da idade, nós ressuscitaremos primeiro. Os mortos, o apóstolo Paulo nos ensina, que ressuscitarão primeiro. Depois o nosso corpo será arrebatado e glorificado. Isso significa o quê? Pureza, perfeito, corpo perfeito, sem defeito, sem mácula. E glorificado tudo isso porque alguém subiu à cruz e pagou por isso. É o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é isso. Como viver uma vida santa? Buscando o céu em primeiro lugar e pensando no céu. Não é somente buscar na igreja, na leitura bíblica, não. Mas pensando todo dia, em qualquer momento, no céu. Glorificado seja o Senhor Jesus Cristo por essa palavra, que eu me sinto imensamente abençoado. Essa é a palavra que gera vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor.